Bom, estamos iniciando mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, no item Aquele que se eleva será rebaixado. Bom, hoje vamos refletir sobre um ensinamento muito profundo de Jesus, a humildade. Os discípulos perguntaram quem seria o maior no reino dos céus, e Jesus responde colocando uma criança no meio deles. Isso nos mostra que, para Deus, grandeza não está no poder, na posição ou no orgulho, mas na simplicidade, na pureza de coração e na capacidade de servir. Em outro momento, quando os apóstolos discutiam sobre os lugares de honra, Jesus ensinou que aquele que quiser ser o maior deve ser o servo de todos. Ou seja, no Evangelho, subir espiritualmente significa aprender a amar, ajudar e servir. A parábola dos primeiros lugares reforça essa lição. Muitas vezes, o lugar nos faz querer reconhecimento, destaque e até mesmo superioridade. Mas Jesus nos alerta: aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. O Espiritismo amplia esse ensinamento ao mostrar que a verdadeira grandeza não é a riqueza, não são os títulos ou o prestígio que a pessoa tem na Terra, porque tudo aqui fica. O que levamos para a vida espiritual são apenas nossas virtudes, nossas boas ações e o bem que fizemos. Por isso, o convite de hoje é simples: buscar menos aparecer e mais servir, menos orgulho e mais humildade, menos vaidade e mais amor, porque diante de Deus, os maiores são aqueles que aprenderam a ser pequenos para o mundo, mas grandes no coração. Então veja que esse trecho está mostrando um momento muito importante do ensinamento de Jesus. Os discípulos, eles se aproximam dele querendo saber quem seria o maior no reino dos céus. E essa pergunta ela revela uma preocupação muito humana, que é a busca por posição, por reconhecimento, por superioridade. Mesmo convivendo com Jesus, eles ainda pensavam na ideia de poder como o mundo costuma entender. Alguém acima dos outros, mais importante ou mais digno de honra. Mas Jesus responde de uma maneira surpreendente. Em vez de falar sobre força, sobre autoridade ou sabedoria, ele chama uma criança e a coloca no meio deles. Esse gesto é profundamente simbólico. Naquela época, a criança não era vista como símbolo de poder ou de prestígio. Ela simplesmente representava a simplicidade, a humildade e dependência. Então, Jesus ele inverte completamente a lógica humana, a lógica da grandeza, quando ele diz: se não vos converterdes e vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Ele aqui não está dizendo que devemos agir como infantis, como crianças, com infantilidade. Não, não é isso. O que Jesus está propondo aqui é uma transformação interior. Tornar-se como criança significa abandonar o orgulho, abandonar a vaidade e a necessidade de ser maior que os outros. A criança, ela está simbolizando o coração simples, sincero e aberto para aprender. Então, depois, Jesus afirma que aquele que se humilha e se faz pequeno como uma criança será maior no reino dos céus. Aqui aparece um dos princípios centrais do Evangelho. A verdadeira grandeza espiritual não está em dominar, mas em servir. Não está em aparecer, mas em ser humilde. Para entrar no reino dos céus, é preciso desaprender o orgulho, a vaidade e a necessidade de estar acima dos outros, camadas que acumulamos na vida adulta para proteger o nosso ego. Enquanto o mundo valoriza quem sobe acima dos outros, Jesus valoriza quem é capaz de descer, acolher
e amar sem orgulho. Por isso ele também diz que quem recebe uma criança em seu nome é como se estivesse recebendo o próprio Cristo, ou seja, acolher os simples, os humildes e os pequenos é uma forma de acolher o próprio ensinamento divino. A frase, aquele que se humilhar e se tornar pequeno, define que no mundo espiritual a grandeza é medida pela capacidade de diminuir a importância do seu eu. Ser pequeno como uma criança significa não buscar reconhecimento, não buscar aplausos, estar aberto a aprender, a ser guiado pelas leis divinas, agir sem as segundas intenções típicas das disputas de poder adulto. E o encerramento desse parágrafo traz uma chave prática. Aquele que recebe uma criança é a mim mesmo que recebe. Jesus identifica-se com os vulneráveis, os simples e os sem importância social. Ele nos ensina que o nosso relacionamento com Deus, ele é testado na forma como tratamos aqueles que nada podem oferecer em troca. Acolher o pequeno é, em essência, acolher a própria mensagem do Cristo. A mensagem central é clara: o reino dos céus não é um lugar para quem busca o topo da pirâmide, mas para quem compreende que a verdadeira elevação nasce do serviço e da simplicidade. Ser maior não é sobre quem comanda, mas sobre quem mais se assemelha ao desprendimento de uma criança. Então veja que esse trecho do Evangelho mostra um dos momentos mais humanos entre os discípulos de Jesus. Mesmo convivendo com ele, eles ainda pensavam segundo a lógica do mundo. Poder, posição, reconhecimento. A mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima de Jesus e faz um pedido curioso. Ela quer que seus 2 filhos ocupem os lugares mais importantes no reino dos céus, um à direita e outro à esquerda do Cristo. Isso revela uma ideia muito comum até hoje, a crença de que grandeza significa estar acima dos outros. Mas Jesus responde de uma forma profunda. Ele diz: não sabeis o que pedis, porque eles ainda não compreendem o verdadeiro significado do caminho espiritual. Então Jesus pergunta: podeis beber o cálice que eu vou beber? E o cálice aqui está simbolizando o sofrimento, a renúncia, o sacrifício, a responsabilidade. Os discípulos respondem rapidamente: podemos. Mas provavelmente ainda não entendiam completamente o peso daquela afirmação. Jesus então deixa claro que o reino de Deus não funciona como os reinos na terra. Não existem privilégios conquistados por favoritismo ou ambição pessoal. E é nesse momento que aparecem outros detalhes muito humanos na narrativa. Os outros discípulos ficam indignados com os 2 irmãos. Mas essa indignação provavelmente não vinha apenas do senso de justiça. Ela também revela ciúme, vaidade, disputa entre eles. Então Jesus reúne todos e apresenta um dos seus ensinamentos mais revolucionários do Evangelho. Ele diz que no mundo os governantes dominam os povos e exercem autoridade sobre eles. Ou seja, a lógica humana costuma associar poder à dominação. Mas Jesus quebra completamente essa ideia quando afirma: aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. Essa frase muda tudo. Para Cristo, a verdadeira grandeza não está em mandar, mas em servir. Não está em ocupar os primeiros lugares, mas em ajudar os outros. Não está na autoridade que humilha, mas no amor que se coloca à disposição. E o mais importante é que Jesus não apenas ensinou isso com palavras, ele viveu dessa maneira. Mesmo sendo seguido por multidões,
Ele lavou os pés dos discípulos, acolheu os marginalizados, curou os doentes e se entregou pelo próximo. Por isso ele encerra dizendo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Esse trecho nos faz refletir sobre algo muito atual. Vivemos em uma sociedade que valoriza o status, o poder, a aparência, o reconhecimento. E muitas vezes as pessoas querem ser vistas como superiores, mais importantes ou mais influentes. Mas Jesus apresenta outro caminho, o caminho da humildade, do serviço, da renúncia ao orgulho. No Evangelho, o maior não é quem sobe sobre os outros. O maior é aquele que mais ama, mais serve e mais se dedica ao bem. Então veja que nesse trecho do Evangelho, Jesus transforma uma situação simples do cotidiano em uma profunda lição sobre orgulho e humildade. Ele estava na casa de um fariseu durante uma refeição, observando o comportamento das pessoas ao redor, e percebe algo muito humano. Os convidados disputavam os primeiros lugares à mesa. E naquela época, sentar-se perto do anfitrião era sinal de honra, de prestígio, de importância. Quanto mais próximo do lugar principal, maior era a posição social da pessoa diante dos outros. Jesus percebe então que aquela disputa silenciosa revela algo que continua muito presente até hoje: a necessidade humana de reconhecimento. Muitas vezes as pessoas querem ser vistas como superiores, importantes ou mais dignas de destaques. Querem os primeiros lugares da sociedade, do trabalho, dos relacionamentos e até da vida espiritual. Então Jesus conta uma parábola. Ele diz que ao ser convidado para uma festa, a pessoa não deve ocupar logo o primeiro lugar, porque pode acontecer de chegar alguém considerado mais importante e o anfitrião pedir que ela se retire dali. Isso seria motivo de vergonha. Depois ele ensina o contrário: ocupar voluntariamente o último lugar. E essa ideia vai muito além da posição numa mesa. Jesus está falando sobre a atitude interior. O primeiro lugar simboliza o orgulho, a vaidade, a necessidade de aparecer, o desejo de superioridade. Já o último lugar representa a humildade, a simplicidade, o reconhecimento de que ninguém é maior do que ninguém diante de Deus. Então Jesus conclui com uma frase fortíssima: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Essa frase resume uma lei moral do Evangelho. Quem vive apenas para alimentar o ego acaba cedo ou tarde enfrentando frustrações, quedas e humilhações, porque o orgulho cria uma falsa grandeza. Mas aquele que age com humildade não precisa provar valor o tempo todo. Sua grandeza aparece naturalmente através das atitudes. E é interessante perceber que Jesus não está ensinando humilhação ou desprezo por si mesmo. Humildade não é se sentir inferior, é não precisar se colocar acima dos outros. Esse ensinamento continua extremamente atual. Hoje, os primeiros lugares podem ser o quê? Status, a fama, o poder, a aparência, o número de seguidores, o reconhecimento social. Vivemos uma cultura que incentiva constantemente a competição e a comparação. Mas Jesus propõe outro caminho, o caminho da descrição, do serviço, da simplicidade, da humildade verdadeira. Isso porque no Evangelho a verdadeira elevação não acontece quando alguém sobe acima dos outros. Ela acontece quando o ser humano vence o próprio orgulho. O texto traz o encerramento que é a chave de ouro deste ensinamento. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado.
esta não é apenas uma regra de boas maneiras para jantares. É uma lei da vida, é uma lei do espírito. Quem se eleva, ou seja, quem se coloca acima dos outros pelo orgulho, acaba sendo rebaixado pela própria realidade da vida ou pelas leis espirituais que se desmascaram as falsas grandezas. E aquele que se abaixa, ou seja, quem pratica a humildade e o autoconhecimento, acaba sendo elevado naturalmente pelo mérito de suas ações e pela leveza de sua alma. Esse estudo nos convida a pensar onde estamos tentando nos sentar na vida. Estamos ansiosos pelos primeiros lugares, pelos likes, pelo reconhecimento constante? Jesus nos lembra que a verdadeira honra não é a que nós tomamos para nós, mas aquela que o Pai nos concede quando percebe que o nosso coração já não precisa mais de aplausos para ser útil. E nesse trecho vemos uma explicação clara sobre os princípios que estão por trás de todos esses ensinamentos de Jesus à humanidade. Ao longo do Evangelho, Jesus insiste várias vezes nessa mesma ideia. Para ele, a verdadeira felicidade espiritual não pertence aos orgulhosos, aos vaidosos, aos que buscam superioridade. Ela pertence aos humildes. Por isso aparece a frase: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Mas essa expressão pode gerar confusão. Pobres de espírito não significa pessoas sem inteligência ou sem conhecimento. Jesus está falando daqueles que são simples de coração, daqueles que não se deixam dominar pelo orgulho. São pessoas que reconhecem seus limites, que sabem aprender, sabem ouvir, crescer espiritualmente. Então o texto retoma a imagem da criança. Jesus usa a criança como um símbolo da humildade verdadeira. A criança pequena não vive tentando aparecer, tentando ser superior aos outros. Ela não se considera dona absoluta da verdade. Ela aprende, ela pergunta, ela confia, ela reconhece naturalmente que ainda precisa crescer. Então, quando Jesus diz que devemos nos fazer pequenos como uma criança, ele está combatendo justamente duas tendências humanas muito perigosas, que é o orgulho e a pretensão de infalibilidade. Porque uma das maiores ilusões do ser humano é acreditar que sabe tudo, que está sempre certo ou que é sempre o melhor que o outro. O orgulho, ele fecha a mente, ela endurece o coração. Já a humildade permite evolução. Depois que o texto reforça a mesma ideia com outra frase poderosa de Jesus: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. Isso é completamente contrário à lógica comum do mundo. Normalmente as pessoas associam grandeza a poder, autoridade, prestígio, domínio sobre os outros. Mas Jesus apresenta outro modelo. O maior é aquele que serve. Ou seja, a verdadeira elevação espiritual não está em ser admirado, em ser bajulado, mas ser útil. Não está em receber homenagens, mas em ajudar. Então surge uma das frases mais fortes do Evangelho: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. Aqui existe uma verdadeira lei moral. Quem vive tentando se engrandecer acima dos outros acaba se afastando da simplicidade e da verdade. O orgulho cria uma grandeza artificial sustentada pela aparência, pelo ego e pela necessidade constante de reconhecimento. Mas a humildade produz uma grandeza real, uma grandeza silenciosa e profunda. Isso continua extremamente atual.
Vivemos numa sociedade em que muitas pessoas sentem a necessidade de parecer superior. Uma necessidade que é constante. Superior em conhecimento, superior em sucesso, superior em aparência, superior no status, superior na influência. Mas Jesus ensina que o caminho espiritual é o oposto. A evolução da alma começa quando o ser humano abandona a arrogância e aprende a reconhecer que todos ainda estamos em processo de aprendizado. No Evangelho, os verdadeiros grandes não são os que brilham acima dos outros, são aqueles que conseguem vencer o próprio orgulho. Bom, nesse trecho, o texto espírita aprofunda um ensinamento central do Evangelho, que é a diferença entre a grandeza da terra e a verdadeira grandeza espiritual. A ideia aqui apresentada é muito forte. Muitas vezes as pessoas que pareciam pequenas durante a vida material, humildes, simples, anônimas e até desprezadas pela sociedade, são justamente aquelas que se tornam grandes no mundo espiritual. Enquanto isso, muitos do que eram considerados poderosos na Terra acabam descobrindo que suas grandezas eram apenas temporárias. Então o texto ele faz uma separação muito clara entre duas coisas, a grandeza material e a grandeza moral. E a grandeza material ela é construída sobre riqueza, sobre poder, prestígio, títulos, posição social, reconhecimento humano. Mas tudo isso fica na terra. Nada disso acompanha o espírito após a morte. Já a verdadeira grandeza, segundo o Espiritismo, é formada pelas virtudes. A humildade, a bondade, a caridade, o amor ao próximo, a honestidade, o bem praticado ao próximo. Então são essas qualidades que não se perdem. E por isso que o texto afirma que alguns espíritos chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que perderam até as próprias roupas. A imagem é muito simbólica. Ela mostra o choque vivido por aqueles que passaram a vida inteira acreditando que eram grandes apenas por causa do poder ou da posição social. Ao deixarem o corpo físico, eles percebem que aquilo que sustentava a sua importância desapareceu completamente. E existe um detalhe ainda mais profundo: o orgulho permanece. Ou seja, a pessoa perde os títulos, a riqueza e a posição, mas continua carregando dentro de si aquela vaidade e a sensação de superioridade. Isso torna a situação ainda mais dolorosa, porque agora ela vê espiritualmente elevados justamente aqueles que antes ela desprezava. Os humildes, os simples, os esquecidos, os que sofreram calados, os que serviram sem reconhecimento. O texto provoca esse tipo de reflexão que é muito atual nos dias de hoje. Nesse trecho, o texto espírita ele amplia ainda mais o ensinamento de Jesus sobre a humildade e o orgulho, relacionando-o com a ideia das reencarnações sucessivas. A mensagem central desse texto é que a vida não teria apenas uma única existência isolada, mas parte de um processo contínuo de aprendizado espiritual. Segundo essa visão, aqueles que em uma existência ocuparam posições elevadas, seja de poder, de riqueza ou de prestígio, podem renascer em condições muito mais simples caso tenham usado essas posições com orgulho, ambição ou até mesmo arrogância. A ideia aqui não aparece como castigo no sentido humano da palavra, mas como oportunidade de aprendizado. Porque muitas vezes o espírito que se deixou dominar pela vaidade precisa experimentar situações diferentes para desenvolver humildade, empatia e até mesmo compreensão. É como se a vida funcionasse como uma grande escola espiritual. Então o texto
faz um alerta muito direto: não procureis, pois, na terra os primeiros lugares. Mas essa frase retorna exatamente o ensinamento de Jesus sobre os primeiros lugares à mesa, mas agora ela ganha um significado ainda mais profundo. Não se trata apenas de evitar vaidade social. O texto fala do prestígio da necessidade constante de superioridade, de querer estar acima, de ser admirado, de dominar, de ter mais importância que os outros. Isso porque o orgulho cria uma falsa sensação de grandeza. E segundo a visão espírita, quando o espírito se apega demais ao poder e à ambição, acaba precisando enfrentar experiências que o façam compreender o valor da simplicidade. Por isso, o texto aconselha: buscai o lugar mais humilde e mais modesto. Mas é importante entender que humildade aqui não significa passividade, inferioridade ou falta de valor pessoal. Humildade é reconhecer que ninguém é superior ao outro diante das leis divinas. É viver sem arrogância. É não transformar posição social, inteligência ou poder em instrumentos de vaidade. Então vem a conclusão mais importante: Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se os merecerdes. Ou seja, a verdadeira elevação não é conquistada pela aparência externa, mas pelo mérito moral. Não é o cargo que engrandece o espírito, não é o dinheiro, não é o prestígio. O que realmente eleva alguém é a maneira como se vive, como trata o próximo e como vence o próprio orgulho. Esse ensinamento continua extremamente atual. Vivemos em uma sociedade que incentiva a comparação constante. Quem tem mais? Quem aparece mais? Quem possui mais poder, mais influência ou mais reconhecimento? Mas o Evangelho e o Espiritismo propõem outro caminho: o da simplicidade, o da humildade, o do crescimento interior. Porque no final, a verdadeira grandeza não está em subir acima dos outros, está em elevar o próprio espírito.